Como é que você tá bem? Tô bem. Obrigada, Silvana. Coisa boa. Boa tarde, André. Vou falar muito pouco porque estou no trabalho, No tá? trabalho, tô certo. Vou botar aqui o link no grupo, né? Silvana tinha perguntado aqui. Pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma aula síncrona um pouco mais rápida hoje, né? Para tirar a dúvida de vocês, porque vocês vão fazer mini teste na quarta-feira. E vai ser um mini teste todo o conteúdo até a teoria do turismo como ritual e peregrinação de Victor Turner. E pegando também o texto do o Turismo e Produção no Lugar, de Ana Fanny Carlos. Aí vocês tiveram uma aula síncrona com Micaele, não foi? Vocês chegaram a ter, foi isso na quarta-feira, dia 4. E aí eu não sei se Micaele comentou com vocês sobre o mini teste, ou já comentei com vocês sobre o mini teste do Turista Verde. Já comentamos, não foi? Sobre o mini teste. Obrigada, Ricardo, estou bem. Estou me recuperando, não estou ainda 100%, mas estou bem. Micaele comentou, ou eu ou Micaele já comentamos sobre o mini teste? Digam aí no chat ou no microfone. Já, né? Foi tudo já comentado. Então, falta só um mini teste para a gente fechar praticamente o conteúdo, que é esse de Victor Turner. E aí a gente vai, se vocês derem uma olhada na turma virtual, eu vou compartilhar aqui minha tela. Aí vocês vão ver aqui que a gente vai ter hoje, né, essa aula de revisão para tirar dúvidas. Quarta-feira é um mini teste e aí vem a sociologia do turismo na prática. Essa primeira aula aqui na segunda-feira, eu vou comentar sobre o mini teste 3 e a gente vai falar sobre o trabalho final de vocês, né? Vocês vão fazer um trabalho final que eu apresentar um estudo de caso ou um projeto de intervenção com uso de ferramentas da sociologia do turismo. Eu acho que vai ficar mais simples fazer um estudo de caso. Um estudo de caso como assim? Como, por exemplo, aquele que o Turista Verde é um estudo de caso, né? O Turista Verde foi um texto que a gente fez uma análise com base nas teorias, nas tipologias turísticas. Também a gente fez uma análise com base em Bush, em McKenna. Vocês podem escolher qualquer tipo de turismo, ou qualquer momento, por exemplo, agora a retomada do turismo, o que é que isso vai afetar as relações, o perfil do visitante vai mudar por causa da pandemia, são novas necessidades que estão surgindo, isso tem a ver com que as pessoas vão buscar coisas mais autênticas ou vão buscar coisas que são mais encenadas, mais falsas, vai ter essa preocupação com a autenticidade, o perfil do turista, como é que vai ser, então são análises que vocês podem fazer, vai ser só apresentação, não precisa entregar nada por escrito, né? E a gente vai ter um tempinho para fazer isso aí. Começando no dia 16 de novembro, sabendo que o primeiro grupo vai apresentar no dia 25. É isso? Deixa eu me ver aqui no comecinho da turma, que eu já botei. Só tem um grupo formado, aliás. Exatamente, no dia 25, dois grupos vão apresentar, no dia 30, dois grupos vão apresentar, e na quarta-feira, dois grupos vão apresentar. E aí vai ser esse o grande momento de recuperação também da nota de vocês, né? Vocês vão poder aplicar na prática todo o conteúdo que a gente estudou, o conteúdo teórico, e vai ser um momento de recuperar realmente a nota. Quem ficou com a nota um pouco mais baixa, né, vai ser o grande momento de poder recuperar. Aí, por enquanto, eu só tenho esse grupo aqui de Beatriz, Gabriela, Milka, Lorena, Emily, Sara e Otávio. Eu não estou muito preocupada agora, porque a gente vai ter mais uma aula
mais uma aula, certo? Emily mandou, né? Para a Micaele, certo. Então, vocês podem estar mandando para a Micaele e vocês podem estar mandando no grupo também, o grupo da gente do WhatsApp. Aí vocês vão ter umas 2 aulas para poder, só para poder preparar isso. Vai ficar um pouco mais corrido, pessoal, porque por causa dessa minha, na verdade eu estou de licença médica até o dia 4 de dezembro, mas eu não vou parar para que vocês não sejam prejudicados, né? Não fiquem sem aula. Eu poderia ter encerrar, eu não posso mexer meus braços, só assim eu poderia encerrar o semestre por causa desse meu problema de saúde, mas eu não queria que isso acontecesse com vocês, né? Já que a gente está tão próximo já de finalizar o semestre. Então, vamos manter esses encontros, vamos trabalhar nesse seminário final, encerrar da melhor forma possível. Graças a Deus que a maior parte do conteúdo já foi toda dada para vocês. E aqui eu estou hoje para só tirar as dúvidas do Turismo e a Produção do Não Lugar, que é um texto que também foi escrito por um artigo publicado por uma geógrafa. Não foi publicado por um sociólogo, né? Mas que tem uma grande relação com vários dos conteúdos que nós estudamos, inclusive mais um exemplo de como a gente pode trabalhar um show de caso nesse seminário final. Fazer o nosso mini teste e em seguida trabalhar no seminário. Né? Vai ser esse o cronograma das próximas aulas. E aí, como eu falei para vocês no dia 16, eu vou descer aqui de novo o cronograma. No dia 16, onde é que tá? No dia 16, a próxima segunda-feira, a gente vai terminar de fechar os grupos, quem não fechou ainda. No dia 25, e falar sobre o trabalho final, né, dar dicas para vocês. E no dia 23, o dia 16 ao 23, a gente vai estar agendando, se algum grupo tiver necessidade de um encontro pessoal, para a gente falar só sobre o trabalho, que vocês possam apresentar a ideia de vocês, a gente vai estar fazendo isso nesses dias, eu e Micaele. Sabendo que um grupo que apresenta, digamos, esse grupo que eu falei para vocês, que é o grupo de Gabriela, Emily, Milka, Beatriz, Lorena, Sara, Otávio, eles vão apresentar e vai ter um grupo que vai fazer a discussão. Um grupo que não apresenta nesse dia vai fazer a discussão da apresentação desse grupo. A discussão é fazer um resumo do que foi dito e colocar perguntas. Então, para isso, o grupo que vai apresentar tem que enviar com antecedência, de no máximo 2 dias antes da apresentação, ao grupo que vai fazer a discussão, um resumo da sua apresentação. Pode ser a apresentação em PowerPoint, pode ser em tópicos, da forma como vocês quiserem. Para que o grupo que for discutir se prepare, né, com antecedência, possa também pensar em questões. As questões são só para animar o debate, não é nada para derrubar o grupo, tá certo? Bom, então eu queria agora só escutar de vocês dúvidas com relação ao seminário. Por enquanto está tudo bem. Sem problemas, né? Quem cala consente. Então tá tudo bem. E com relação ao conteúdo, as principais tradições no estudo da sociologia do turismo, teoria dos pseudo-eventos de Bush, teoria da autenticidade de McKennell, teoria do turismo como ritual de peregrinação de Turner, o pós-turismo, as tipologias turísticas, dúvidas com relação a esse assunto, alguma questão que não ficou clara, até mesmo que caiu no mini teste que vocês queriam trazer. Micaele, me contem como foi a aula síncrona da quarta-feira. Dúvidas sobre o estudo de caso turismo e produção do não lugar? Oi, professor, não sei se está me ouvindo, porque quando eu coloquei o fone aqui, nem apareceu a opção do botar que era com microfone, aí estou sem saber. Mas eu acho que pegou. Eu acho que não, eu passei bastante conteúdo por mim, já que foi 2 textos, um da videoaula, né, que a senhora já tinha dado,
para recapitular, e o outro foi esse texto que a gente tinha dado 20 minutos para a leitura antes, sobre o não lugar. Eu achei ok, pelo menos que eu perguntei, todo mundo achou ok. Não sei se compreenderam bem, se a gente perguntar assim, o que é o não lugar, você lembra? Será? Boa pergunta. O que é o não lugar? No dia disseram, mas hoje não sei. Posso, Emily? Sobre as tipologias turísticas, né? Vamos revisar então. O não lugar, como o Michael falou, né, é todo lugar padronizado que acaba perdendo a sua identidade. Isso é uma tendência que tem com a globalização. A gente tem que padronizar porque, digamos, de acordo com uma expectativa global, os turistas que estão vindo, eles já vêm com uma certa bagagem e eles têm uma certa expectativa com relação aos serviços prestados. Então, para se adequar a essas expectativas, né, os lugares, os destinos, as empresas turísticas acabam se adaptando a isso. É um padrão ocidental, né, a ocidental. Talvez isso mude com tá tendo uma mudança, ou estava tendo uma mudança antes, né, do perfil das pessoas que viajam mais no mundo, que os turistas hoje chineses estão viajando mais do que os turistas americanos, do que estão começando a viajar mais. Só não viajam mais porque é muito controlado, né? Sabem que o chinês não pode sair do país dele na hora que ele bem entender, ele tem que ter uma autorização do governo para poder viajar. Tem que ser com uma agência chinesa também junto, não é assim, eu vou contratar o serviço que eu quero. Não existe esse nível de liberdade na China. Mas, mesmo assim, né, se não fosse por isso, os chineses já seriam, acho que mesmo com isso, apesar disso, já são as pessoas que mais viajam no mundo e talvez isso mude o padrão de comportamento. Mas até agora, o padrão de comportamento do turista é aquele padrão ocidental. E os destinos para se adaptarem a isso acabam perdendo suas identidades. Então, por exemplo, você não vai servir qualquer tipo de alimento no restaurante do seu hotel. Você pode até servir um prato regional, mas tem que ser adaptado a, por exemplo, se é um prato muito condimentado, ou se é um prato muito exótico, que nem todo mundo come. Você tem que oferecer opções que vão se adequar a esse padrão, a essas tendências globais. Tem que ter, por exemplo, numa churrascaria, tem que ter uma opção vegetariana ou vegana, porque sabe-se que, principalmente os turistas europeus e americanos, né, seguem muito essa tendência vegetariana e vegana. Isso, inclusive, tem coisas muito engraçadas. Os garçons, eu tenho um amigo que trabalha num restaurante e ele disse que eu acho muito engraçado que eu trabalho num restaurante que se chama A Rotisseria, que é a carne assada, e vem pessoas aqui perguntando se tem prato vegetariano. Vá procurar um restaurante, né? Mas as pessoas, eles acabaram oferecendo pratos vegetarianos porque existe essa tendência global. Então, você acaba perdendo sua identidade. E aí, essa conformidade a esses padrões ocidentais, globais, é o que a autora está falando e não lugar. E que, se a gente prestar atenção, tem muito a ver com o pós-turismo, que é isso de você adaptar cenários naturais, uso intensivo da tecnologia, não é? Tudo isso vai gerando uma padronização, vai descaracterizando, vai tirando a autenticidade dos lugares. Aí tem também uma relação com a teoria de Bushing, que diz que o turismo moderno leva a uma perda de autenticidade, né? Principalmente com Bushing. Então, tem a ver muito com a teoria de Bushing, a teoria do pós-turismo. Alguma relação a mais que vocês gostam? Essas são as principais teorias que casam mais com esse estudo de caso, o turismo e a produção num lugar. E que, aliás, é um estudo, assim, um texto clássico de estudantes de turismo. Né? Todo mundo que passa por uma faculdade de turismo tem que ter contato com esse texto, espero que vocês tenham lido. E com as tipologias também turísticas, principalmente esse perfil psicocêntrico que a Emily está perguntando aqui. Vou compartilhar novamente minha tela com vocês. Eu acho que deve estar nessa apresentação. Vocês têm uma apresentação PowerPoint que se chama Revisão Geral de Sociologia do Turismo. E aí tem todas as teorias, não é? Deixa eu ver aqui as tipologias, o perfil psicocêntrico de Plog. Esse aqui não está muito legal. Deixa eu ver se tem outro melhor. Se o outro está mais adequado.
Não, é isso mesmo. Ok. Compartilhar novamente. Né, que Stanley Plog foi um sociólogo no turismo e, na verdade, ele partiu do princípio do ciclo de vida dos destinos turísticos. Essa teoria do ciclo de vida dos destinos, o ciclo de vida de produtos já vem da administração, né, de muitos anos atrás. Entre as décadas de 70 e 80, teve um autor que aplicou ela aos destinos turísticos, que foi Richard Butler, e que ele fez como o destino começa aqui no zero, aqui infelizmente está ao contrário, esse gráfico. Eu tinha um outro, mas eu não encontrei. O destino começa no zero, não é? Quando começa a chegar os primeiros turistas, começa a fase de exploração, vai crescendo aqui a fase de envolvimento do poder local. Do poder local, as pessoas locais também, os empreendedores, começam a investir. Depois vem para a fase de crescimento, desenvolvimento, até chegar no topo, que é a consolidação. Na consolidação, nem sempre a curva ela cai assim drasticamente, né? Muitos destinos que têm sucesso, ela continua mais ou menos no mesmo nível assim. Deixa eu ver se eu consigo escrever, né? Assim? Não. Só um momento. Geralmente continua assim, né? Cai um pouquinho, é o que a gente chama de fase de estagnação. Fica assim, o número máximo de turistas foi alcançado, ele continua aqui ainda. Então, se a gente vê os grandes destinos mundiais, Nova York, Paris, Londres, são mais ou menos aqui, né? E depois começam claro, tem um declínio, a fase de declínio, e que aí as políticas públicas entram aqui em jogo para tentar subir novamente esse gráfico, essa curva, né? O rejuvenescimento. São poucos os destinos que continuam até a morte. Quase nenhum destino turístico morre. São pouquíssimos. Uma vez eu desafiei os alunos e um aluno me disse: professora, tem a praia da Redinha. É verdade. Se a gente prestar atenção, a Redinha velha, morreu enquanto destino turístico. Hoje ela é frequentada só pelos moradores locais, apesar de grandes tentativas do poder público, Festival da Ginga com Tapioca, o letreiro de Natal que foi instalado lá. Mas se vocês forem lá na Redinha Velha, na Redinha Antiga, não tem mais nenhum equipamento turístico, né? E não tem mais turistas que frequentam só de passagem para o litoral norte. Não tem mais ninguém que fique lá. Professora, Diga. sobre isso, tem mais um projeto que já foi aprovado, acho que a senhora também já sabe, que é a reconstrução do mercado da Redinha, da Orla e daquele clube que tem lá do lado, tem uma piscininha e tal. Aham. Então, esse projeto também é um dos voltados ao rejuvenescimento do destino. Então, Isso. eles estão investindo bastante na Redinha como destino turístico, que eles vão, pelo projeto, eu vi a maquete, é uma coisa bem futurística, bem bonita. Vai existir como se fosse um pierzinho, não aquele pier que tem lá, mas aqui do lado do mercado mesmo, onde tem para tirar foto da ponte. É uma coisa bem bacana mesmo. A orla toda renovada. Só o banco de areia que acho que não tem uma parte a engorda não chega até lá. A engorda que eles estão projetando é para de Ponta Negra até acho que a ponte. Não tenho certeza absoluta se ele vai até a ponte mesmo, ou se ela vai entrar só, ficar até a Praia dos Artistas. Sim. Mas é um projeto que está sendo voltado para isso. Já foi aprovado desde não sei quando pelo Ministério do Turismo. Ela voltou por alguns motivos para o Ministério Público, mas já foi aprovada novamente e já era para ter iniciado. Mas eu acho que como é ano eleitoral, aí nem Aí ficou. atrasa. Se continuar a mesma gestão, não é? Talvez É tenha. aquela coisa, é um projeto de gestão, não é um projeto do município como um Isso. todo, é um projeto de gestão. Isso. Professora, Diga. a senhora estava dando um exemplo aí na parte de consolidação, que às vezes
segue durante um tempo maior, né? E citou o exemplo de Nova York, Londres, Paris, não foi isso? Isso. E então aí eu digo assim, quando um destino como esse, ele pode chegar a uma parte de declínio aí, de uma queda. Só uma crise, por exemplo, como teve uma crise não vou nem utilizar a pandemia como exemplo, porque isso foi uma coisa mundial. Mas uma crise como a de 2008, por exemplo, Por exemplo. 2008, acho Isso. que 2008, se eu não me engano. A crise como a de 2008, que afetou foram mais alguns países, um pouco mais centralizado, vamos dizer. Podemos dizer que aquele destino ele entrou em declínio, ele caiu, tipo, ele teve uma queda muito drástica assim e ele voltou para o renascimento, não, o outro nome que a senhora utilizou aí agora, eu esqueci. Rejuvenescimento. O rejuvenescimento, ele teve uma queda e voltou para o rejuvenescimento ou simplesmente ele teve só uma quebra, vamos dizer, ali econômica ali devido à crise? Se a gente for prestar na prática, talvez o ciclo de vida, os gráficos sejam assim, né? Um zigue-zague. As flutuações econômicas causam quedas e depois volta, né? Essa pandemia agora foi uma queda, praticamente todos os destinos tiveram queda, mas não somente questões econômicas, mas também às vezes o destino sai da moda, não é? O equipamento turístico, não sei, não era suficiente para a demanda, então ele se degradou muito rápido e as Os pessoas... tsunamis que acontecem na área da Ásia. Tsunamis, catástrofes naturais. Exatamente. Qualquer coisa que... Essa curva, ela depende do número de turistas, né? Ela é feita com base no número de turistas. Então, sempre tem oscilações a cada ano em todos os destinos, de acordo com esses vários fatores, né, do ambiente externo, principalmente ambiente externo, que influenciam na demanda. Mas a tendência é que todos sofram uma espécie de rejuvenescimento, maior ou menor. Às vezes é só uma coisa passageira, às vezes realmente precisa de uma grande política pública ou de uma grande campanha de marketing para relançar o destino na moda, para criar novos produtos turísticos, ampliar a oferta turística, que é o caso que Natal, por exemplo, está precisando. Né? Natal teve um grande declínio antes da pandemia mesmo, e justamente como você mencionou, desde a crise de 2008, e como a oferta ficou estagnada, não teve crescimento, ela não conseguiu ainda ter um rejuvenescimento propriamente dito. Natal hoje é uma cidade dormitório. A gente só tem turista ainda aqui em Natal porque a gente tem um aeroporto próximo e porque a gente tem uma capacidade hoteleira muito grande. Mas, na verdade, as atividades turísticas elas se realizam quase todas fora de Natal. Então, Natal é um destino que está precisando urgentemente de políticas de rejuvenescimento, como o Michele falou, essa da Rede Velha, esses roteiros que estão sendo feitos, inclusive, Michele pode até falar também que a vice-secretária foi que fez esse grande esforço que relançou o turismo o roteiro de turismo Histórico-religioso. Isso, exatamente. Na verdade, o nome do roteiro mesmo em si é Centro Histórico Sagrado de Natal. Isso. E aí ele pega 10 templos religiosos da cidade e transforma-os em atrativos, digamos assim, para quem tem interesse de conhecer a história através da religiosidade. Isso. Infelizmente, eles se utilizam exclusivamente de templos católicos. Então, se você é de outra religião, quer conhecer outra religião, não tem inserção nesse roteiro. Né? Mas já é alguma coisa de diferente, né? Então, é algo que a gente vê, talvez, o esforço de se melhorar a oferta. Isso. Tem também a questão que a Fortaleza dos Reis Magos está para ser passada para a iniciativa privada, porque, infelizmente, não se consegue, pela gestão pública, não se consegue terminar as obras, né? Que é um grande, principal atrativo nosso, histórico-cultural, que está fechado desde a Copa do Mundo. Desde antes da Copa do Mundo está fechado. E o Complexo Cultural da Rampa também. O Complexo da Rampa que não consegue nunca inaugurar, né? Era até maio, né? Assim, a gente fez uma visita técnica lá para ele entrar dentro de um outro roteiro, que também Na verdade, inaugurado ele foi, né, professor? Inaugurado ele foi, só não funciona, porque não terminaram esse serviço.
Não. Porque o governo anterior ele fez uma cerimônia de inauguração, que saiu até o pessoal daqui, até o de Parnamirim, não sei o que, foi todo um cinema lá embaixo. Isso. Só que Foi mesmo. é aquela coisa, é maquiagem, né? Pura maquiagem, porque o grande problema dos políticos é esse, é eles inaugurarem obras que não estão concluídas, que é o caso lá do Centro Cultural lá da Rampa. Exatamente. E a gente A gente fez uma visita técnica, professora, lá nele em fevereiro, só faltavam acabamentos. Realmente a estrutura estava toda pronta, eles contam com um anfiteatro muito bacana. São dois espaços, né? O novo e aquele que já existia, aquela estrutura só foi renovada. Aí vai ser o quê? O Museu do Aviador e o Memorial da Segunda Guerra, que inclusive já tem um espaço lá no próprio aeroporto antigo, lá do Augusto Severo, onde eles criaram esse, digamos assim, como se fosse esse memorial também. Mas aí o acervo, acredito eu, quando for finalizado, vai voltar todo para esse outro, com o espaço de restaurante. A proposta é muito boa, né? Mas sair não sai. É verdade. Bom, então, para Aí, professora, bem rapidinho, só concluindo aí, para você ver o que é a questão da boa vontade e a iniciativa de finalizar ou de fazer um projeto, né? Dependendo vamos dizer, do interesse de cada um. Ao lado tem lá o prédio da Marinha, né, que foi construído. Agora, já foi construído depois que foi lançado todo o projeto da rampa. Então, quer dizer, a Marinha fez uma permuta, vamos dizer assim, trocando o terreno dela, que tinha ali na Hermes da Fonseca, com uma empresa privada. A empresa privada já construiu e a Marinha, o terceiro distrito já funciona lá ao lado da rampa. Quer dizer, uma reforma ou um projeto da rampa começou antes desse da Marinha. Então, quer dizer, como não tem interesse próprio, os governantes, os políticos entram e saem, e para eles tanto faz, o importante é estar ali. Isso. Dizendo que estão trabalhando, né? E aí a população vai vivendo desse jeito, os segmentos e setores econômicos vão sofrendo, e assim a gente vai escapando. Isso, é mesmo. É um absurdo mesmo, né? Quando se quer fazer, se faz, né? Não é porque é setor público, né? Enfim, mas esse da Fortaleza dos Reis Magos é tão complicado isso, porque eu participei do Conector nesse período que a Fortaleza ficou fechada, né? Então, toda reunião se falava na Fortaleza dos Reis Magos, toda reunião. E eles diziam, não, tá tudo indo, tá com financiamento do Banco Mundial, agora tá, porque o Banco Mundial só aprova se tiver licitação. E aí, sempre ficava assim, ele sempre dava uma justificativa, e nesse tempo todo que eu participei do Conector, 2 anos, 3 anos, eu acho que eu participei do Conector, acho que foi desde 2017, talvez, ou 2018, até agora, nunca se conseguiu, e o empresariado, assim, com muita raiva, né? Eita, tá quase terminando o tempo aqui. Peraí. Bom, então, só para fechar esse assunto que Emily tinha perguntado, eu falei para vocês aqui é o ciclo de vida, né? O destino da esquerda para a direita. Exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, declínio, e que pode vir com rejuvenescimento, e que esse gráfico ele tem várias curvas, tem várias oscilações, né? Depende de várias circunstâncias. Mas geralmente os destinos eles sempre têm um rejuvenescimento, né? Talvez não cheguem ao auge da consolidação, mas eles sempre às vezes ultrapassam, né? Mas sempre tem uma espécie de rejuvenescimento. São poucos os destinos que morrem. E aí, acompanhando essa teoria de ciclo de vida, Plog, né, que foi esse sociólogo americano, ele criou o perfil, a tipologia psicográfica dos turistas. Ele relacionou o estágio do ciclo de vida do destino com o perfil das pessoas que visitam esse destino. Perfil como, digamos, a personalidade das pessoas mais ou menos aventureiras, que buscam maior ou menor conforto. Então, Plog achava que na fase de exploração, as pessoas que visitavam esse destino, que fase de exploração é o quê? O destino não tem nada. É como a gente sair daqui e vai visitar, vamos ver um destino que não tem nada. Vamos visitar a Redinha Velha. Pronto. Então, a pessoa, claro que a Redinha Velha não seria bem uma aventura, né?
Mas é um destino que não vejo para um turista estrangeiro que vem, vou ficar na Redinha Velha. Primeiro ele tem que encontrar a casa de um local lá para alugar, não tem equipamento turístico, a pessoa que está indo independente de agência de viagem, de operadora, né? Então, a pessoa que tem esse perfil de aventureiro, é um alocêntrico, que já vem do grego alo, né? Que busca pouca familiaridade nas suas viagens. Aí, quando o destino começa a ter um pouco mais de equipamento turístico na fase de envolvimento, é o semi-alocêntrico, né? A pessoa que é aventureira ainda, mas que já busca um pouquinho mais de conforto, não é? Não vai para aqueles destinos que não tem nada de infraestrutura. Quando o destino começa a entrar na moda, desenvolvimento e na consolidação, vai ser o turista mesocêntrico. Então, quando o destino está na moda, o destino é muito caro, é Fernando de Noronha, né? Está na moda. Veja como é o ciclo de vida de Fernando de Noronha. Se não fosse pela pandemia, ele estaria ainda nessa curva aqui, lá no alto ainda, né? Durante muito tempo. É um destino que é caro ainda para as pessoas. Só vai para lá, geralmente, claro que tem opções mais baratas, mas de um modo geral a pessoa tem que gastar muito dinheiro. São equipamentos turísticos que são caros, de alta qualidade. Então, turista mesocêntrico. Professora, Diga, Vênia. essa consolidação, pela sua experiência, existe um determinado tempo, professora? Muitos anos, poucos anos, ou é muito particular de cada região? É particular de cada região, mas geralmente o auge, né, você só atinge uma vez, o número máximo de turistas, a não ser que você inicie um novo ciclo e você vá por uma nova consolidação, né? Mas geralmente quando você atinge o auge, a tendência é sempre você ter uma leve queda, porque a concorrência vai imitar você, vão lançar novos produtos, né? Um destino nada fica na moda no seu auge durante muito tempo, né? A tendência natural de tudo. Então, mesmo o que a gente pode encontrar são apesar dessas oscilações, que essa curva ela não cai, ela fique ainda alta, como eu falei para vocês, né? Nova York, Paris, Londres, esses grandes destinos mundiais. Fernando de Noronha mesmo, né? Ela estava nessa curva ainda, talvez com uma leve queda, mas estava ainda ali na estagnação bem alta, um nível bem alto. Então, aí, quando o destino começa a estagnar, aí já é o que a gente chama aquele turista que a tendência justamente das políticas é que você tente baixar os preços para poder manter o número de turistas, aí vai ser o turista semi-psicocêntrico. É o que vai com o destino, pronto. Fernando de Noronha já está entre o mesocêntrico e o semi-psicocêntrico, né? Tava na moda ainda, mas já era não tão na moda assim, não é? Já tem hoje, até como eu falei para vocês, já tem opções mais baratas, pessoas que vão para pousadas que são mais baratas. Ainda é um destino muito caro, mas ainda já começa a cair um pouco. O número máximo de turistas já foi atingido, né? E aí, quando o destino realmente entra em declínio, os preços são muito barateados. Vamos pensar a Praia do Meio hoje, que quase não tem mais hotel. Quem vai se hospedar em Natal e escolhe a Praia do Meio, realmente é uma opção de hospedagem muito barata, né? É o turista psicocêntrico, que já vai em destino já consolidado, já vai só viaja com excursões organizadas por operadoras turísticas, não é aquele turista que vai procurar uma viagem, planejar todo sozinho, independente, não é? Se a gente for fazer um paralelo com um turista do tipo, aquela tipologia de coin baseada em Bushing. Deixa meu computador parar de pensar aqui. Acho que tem uma travada básica. Deixa eu compartilhar de novo. Se a gente for pensar num turista naquela tipologia baseada em Bushing, dá uma travada grande. Vai ser o turista do tipo, o explorador, o alocêntrico vai ser o turista errante, né? O mochileiro. Ou o semi-alocêntrico vai ser o turista explorador. E o mesocêntrico, semi-psicocêntrico vai ser o turista individual de massa. E o psicocêntrico seria o turista
organizado de massa, né? Aquele que só viaja em grandes grupos. Então, essa tipologia, principalmente a de PLOG, é uma tipologia, o perfil psicográfico é básico, isso aí todo aluno, todo estudante de turismo tem que conhecer. Realmente meu PowerPoint aqui bugou, deu um bug. Todo estudante de turismo tem que conhecer essas tipologias turísticas, né? E essa de PLOG é com certeza a mais difundida, a mais conhecida de todas. Dúvidas ainda com relação a alguma outra teoria do turismo, pessoal? Vocês queriam que eu revisasse aqui? Tá tudo ok? Joia. Então, quarta-feira vai ser o último mini teste, né, que a gente vai fazer, que vai pegar todo o conteúdo. E na segunda-feira da próxima semana, a gente já vai começar a discutir sobre o seminário final. Tá ok? Obrigada pela presença de vocês. Boa semana para todos. E até bom mini teste na quarta-feira. E até a segunda-feira da próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Micaele. Por nada, professora. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.